Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bom com vocês? Pessoal, eu gosto muito de vocês, viu? Porque eu quase que não vinha hoje. Eu, no meio do meu tempo, vida super agitado, um monte de coisa pra fazer. Aí eu disse, vou fazer uma massagem, estou estressado. Aí fui fazer uma massagem, pra quê? Você me conhece, eu sou super agitado. Nossa, eu tô aqui que eu não sei nem quem eu sou. Os olhos fundos, eu tô horrível. Mas faz parte. Pessoal, se você puder, curta o vídeo, compartilhe, comente. E faça isso também nos outros vídeos, beleza? Eu nunca esqueço, aliás, eu nunca lembro de pedir a você para fazer isso. Agora eu tô lembrando, não custa nada, vai lá, dá um legalzinho e também comenta. Pessoal, você tá lindo mesmo com sono, mesmo lesado, mas hoje tá radical. E o pior é que o simulado de hoje, a gente tem um bocado de assunto para conversar. A gente vai conversar sobre concurso de crime, duas questões. Vamos conversar sobre efeitos da condenação e sobre medidas de segurança e ainda sobre reabilitação. É um bocadinho de coisa. Bora pra frente. Pessoal, a primeira questão desse simulado 1, são 10 questões, né, que eu vou fazer sobre todos esses assuntos, ela vai dizer assim, ó. Primeira questão, diz assim, Pedro, quando limpava sua arma de fogo, devidamente registrada em seu nome, que mantinha no interior da residência, sem adotar os cuidados necessários, inclusive os de desmuniciá-la, acaba acidentalmente por dispará-la, vindo a atingir seu vizinho Júlio e a esposa desse, Maria. Júlio faleceu em razão da lesão causada pelo projétil, e Maria sofreu lesão corporal e debilidade permanente de membro. Preocupado com sua situação jurídica, Pedro procura para, na condição de advogado, orientá-lo acerca das consequências do seu comportamento. Na oportunidade, considerando a situação narrada, você deverá esclarecer, sob o ponto de vista técnico, que ele poderá vir a ser responsabilizado pelos crimes de... Pessoal, aqui é uma questão muito comum que existe, que engana muitos candidatos. Como se engana muitos candidatos? Pessoal, quando tem a questão dos crimes, primeiro analise se ele foi doloso ou se foi culposo. Só depois que você detectar que ele foi doloso, é que você vai colocar qual é o tipo de crime. Porque aqui, o aluno sempre tende a ir logo, causou debilidade permanente na Maria, então esse caso é um caso de lesão corporal de natureza gravíssima. Não é. Porque, veja, se o crime, no caso do crime de lesão corporal, que foi o caso, ele teve a intenção, no caso eu estou falando da Maria, o que aconteceu? Ele estava limpando o revólver, não teve cuidado de desmuniciar o revólver atirou. Pegou na Dona Maria e também pegou no Júlio, vizinho deles. No Júlio, o Júlio morreu. A pergunta é, foi homicídio doloso? Não, foi homicídio culposo. Então, para o Júlio, é homicídio culposo. Aí foi fácil. Agora, para a Dona Maria, que é o que eu estava explicando, o aluno tende a dizer assim, resultou debilidade permanente de membro, então é lesão corporal gravíssima. Não é. Porque a lesão corporal leve, a grave, a gravíssima, a seguida de morte, elas são crimes dolosos. Tudo bem que a seguida de morte é préter doloso, mas tem dolo no antecedente e culpa no consequente. Então veja, pessoal, que a lesão corporal, ela vai ser dolosa ou culposa. Nesse caso, a lesão corporal que ele causou na Dona Maria foi lesão corporal culposa. E a lesão corporal culposa independe da gravidade. Vai ser culposa, seja uma lesãozinha, uma escoriaçãozinha, um roxo, vermelhidão, vai ser lesão corporal culposa, seja debilidade permanente de membro. Então aqui não tem que se falar em lesão corporal seguida de morte, ou então lesão corporal grave ou gravíssima. É lesão corporal culposa e homicídio culposo. Beleza. Só que qual tipo de concurso? Pessoal, existem 3 tipos de concurso de crime. E a gente vai desenvolvendo esse tempo no decorrer das aulas. Quais são? Material, formal e continuidade delitiva. O concurso material e a continuidade delitiva, você, com 2 condutas em tempos diferentes, pratica crimes em contextos diferentes. Então, no caso, não foi isso. No caso, ele, com uma conduta só, praticou mais de um crime. O único caso em que com uma conduta só você pratica mais de um crime é um concurso formal. Agora, o concurso formal pode ser concurso formal próprio ou concurso formal impróprio. O próprio é também chamado de perfeito. Então, o concurso formal próprio ou perfeito é aquele que com a conduta você causa vários crimes, mais de um crime, e você não quer esses crimes dolosamente.
Esse caso de concurso formal próprio ou perfeito, ele está aqui no artigo 70, na primeira parte, olha. Quando o agente, no artigo 70 do Código Penal, primeira parte, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica a exasperação de pena, ou seja, aplica a mais grave das penas cabíveis, ou ser iguais a qualquer uma delas, mas aumentada em qualquer caso, 1/6 até a metade. Então essa primeira parte é o concurso formal próprio, que foi o caso. Ele estava limpando a arma, mas ele não queria atingir os vizinhos. Então ele não quis atingir, causou 2 crimes culposamente. No caso dele foi concurso formal próprio ou perfeito, dessa primeira parte. Agora, às vezes, ele pode querer, eu vou atropelar essas 2 pessoas, para com uma conduta só causar 2 ou mais crimes. Se com uma conduta só você causa 2 ou mais crimes dolosamente, é o concurso formal impróprio ou imperfeito. Que aí, nesse caso, quando dolosamente você pratica 2 ou mais crimes, aí, nesse caso, você vai responder pelo cúmulo material, ou seja, vão somar as penas, como diz aqui na segunda parte do artigo 70. Então, no caso dele, ele vai responder por homicídio culposo e lesão corporal culposa em concurso formal próprio ou perfeito. Então, homicídio culposo, lesão corporal culposa e disparo de arma de fogo. Falso, porque disparo de arma de fogo é absolvido pelo princípio da consunção ou da absolução. Homicídio culposo e lesão corporal grave. Não é lesão corporal grave, porque a lesão corporal grave é um crime doloso, e nesse caso foi culposo. Homicídio culposo e lesão corporal culposa. Beleza, em concurso material. Falso. Concurso material teria sido se fossem contextos diferentes. Num contexto, ele limpando a arma, atirou contra o cara. Outro contexto, contra o Júlio. Outro contexto, ele limpando a arma, atirou contra a Maria. Contextos diferentes, crimes diferentes, aí, em contextos fáticos diferentes, seria concurso material, que não é o caso. Resposta correta, D de dado. Com homicídio culposo, lesão corporal culposa e concurso formal de crimes. Beleza. Mais uma sobre concurso de crime. Marca a opção correta. A. Ocorre concurso material quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Pessoal, se é com uma só ação ou omissão, como a que a gente acabou de ver, não é concurso material, é concurso formal de crime. E no concurso material, aplica-se o critério do cúmulo material, ou seja, soma as penas. Então essa questão está errada porque o concurso material é mediante mais de uma ação ou omissão. E aqui, uma ação ou omissão é concurso formal. Está errado, o artigo vai ser concurso formal do artigo 70. B. Existe concurso formal quando o agente, mediante 2 ou mais ações, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não. Aplica-se a mais grave da pena ou, se igual, somente uma delas, está tudo errado. O concurso formal, uma conduta, vários crimes. Já o concurso material, 2 ou mais condutas, 2 ou mais crimes. E o concurso material ou continuidade delitiva, 2 ou mais condutas, 2 ou mais crimes. Aí, aqui em tese, poderia ser, tá tudo errado, não vai ser nem continuidade delitiva. Tá errado que o concurso formal é só uma ação ou omissão. E 2 ou mais ações ou omissões é ou concurso material ou continuidade delitiva, que está no 69, concurso material, e no 71, continuidade delitiva. Não dá para aproveitar nada aqui. C. Existe o crime continuado quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. Falso. O crime continuado e o concurso material, mediante 2 ou mais ações ou omissões. Agora, se você ver o artigo 71, diz que, mediante 2 ou mais ações ou omissões, pratica crimes da mesma espécie. O que são crimes da mesma espécie? Para haver continuidade delitiva, tem que os vários crimes que você pratica terem nexo físico e normativo. Nexo normativo é você praticar crimes da mesma espécie. Crimes da mesma espécie são os crimes que estão dentro do mesmo artigo. Furto, furto, furto simples, furto qualificado, roubo, roubo, roubo simples, roubo qualificado, homicídio, homicídio. Então, para ter continuidade delitiva, tem que ser crimes da mesma espécie. Esse é o nexo normativo. E também tem que ter nexo físico. Pelas circunstâncias de tempo, lugar, maneira de execução e outros semelhantes, devem o crime posterior se haver continuação do primeiro, aplicando-se o critério da exasperação de pena. O que é que esse artigo está falando? Esse item estaria todo correto, só está errado por conta dessa parte aqui, ó. Se tivesse mediante mais de uma ação ou omissão, aí o C estaria correto, mas essa parte está errado. Para você identificar o erro, venha para o artigo 71 e ele vai falar: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas circunstâncias de tempo, ou seja, entre um crime e outro não passa 30 dias, pelas circunstâncias de lugar, ou seja, lugar é o mesmo bairro, o mesmo local, mesma cidade, com marcas contíguas. Então, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outros semelhantes, devem os crimes posteriores serem havidos como continuação do primeiro. Nesse caso, aplica a exasperação. Aplica a pena de um só dos crimes se idênticas, ou a mais grave se diversa, aumentada em qualquer caso de 1/6 até 2/3. Então, aquilo está errado por conta disso. Aqui, pessoal, é o código te incentivando a se especializar em cometer determinados crimes. São cartãozeiros, são estelionatários. Se você pratica sempre o mesmo crime, a lei vai entender que aqueles 5 estelionatos que você praticou como um crime só. Como a lei entende como um crime só, ela pega só uma das penas e aumenta de 1/6 a 2/3. É essa a ideia da continuidade delitiva, para melhorar a situação do réu, do criminoso que se especializou. D. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Corretíssimo. Isso está à letra do artigo 72. Pessoal, não importa se é concurso formal próprio, que vai ser exasperação de pena, não importa se é cúmulo material do concurso material. Não importa qual é o tipo de concurso de crime, se é concurso material, crime continuado ou concurso formal. Se tiver pena de multa em cada um desses crimes, a pena de multa vai ser aplicada de maneira distinta e integralmente. Ou seja, não é porque vai ser concurso formal que a pena privativa de liberdade vai ser exasperada, que a multa vai ser exasperada também. A multa sempre vai somar. São aplicadas distintas e integralmente. A D está correta de acordo com 72. Quando por acidente ou uso no meio da execução, o agente, ao invés de atingir a vítima que pretendia ofender pessoa diversa, responde como se tivesse praticado a crime contra esta. Falso, nós já falamos sobre isso. Isso é um erro na execução que está no artigo 73. E o erro na execução é quando você erra na pontaria, por exemplo. Eu quero atirar no meu pai e atiro no meu irmão. Pá! Eu sempre respondo como se tivesse atingido a vítima virtual. Então essa estaria correta, de acordo com 73, se no lugar de esta tivesse aquela. Terceira questão, sobre os efeitos da condenação. Sobre os efeitos da condenação, item A. O item A diz assim: a estigmatização do condenado é um efeito declarado na sentença penal condenatória. Professor, o que é a estigmatização? Estigmatização, pessoal, é você, humilhar, menoscabar, é um efeito declarado na sentença. Vamos humilhá-lo, a pessoa? Pessoal, claro que não. Aqui é para quem não tem um pingo de noção de nada. É você marcar negativamente de acordo com os dicionários. Está errado essa questão. B. Quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos, é automático o efeito automática a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. Falso. Sobre o efeito da condenação, é bom que você conheça o artigo 91 e 92 do Código Penal. O artigo 91 tem os efeitos genéricos da condenação. E esses efeitos genéricos da condenação, eles são efeitos que são automáticos. Quais são? São 2. Aliás, são 3, né? Que é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado e perder em favor da União, ressalvada o interesse de terceiro de boa-fé, o instrumento do crime e o produto ou proveito do crime. Então, 91 tem os efeitos genéricos da condenação. São efeitos automáticos, não precisa constar na sentença para esses efeitos produzirem efeitos. Então, tornar certa a obrigação de reparar o dano e perder em favor da União, instrumentos do crime ou produtos do crime. Agora, no 92, tem os efeitos específicos. E tanto 91 como 92 são efeitos extrapenais. Efeitos extrapenais porque eles produzem efeitos cíveis, administrativos, que não na seara penal. Os efeitos da condenação, os específicos, eles não são automáticos. E se você for ver o parágrafo único, ele diz exatamente isso. Os efeitos que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Efeito não automático, inabilitação para dirigir veículo automotor, incapacidade para o exercício do poder familiar, tutela ou curatela, e a perda do cargo se você comete um crime contra a administração pública e a pena é superior a 1 ano, ou então a perda do cargo quando qualquer outro crime que você cometa a pena é superior a 4 anos. Então aqui é igual ou superior a 1 ano, se for crime contra a administração pública, se não for, vai ser superior a 4 anos. Aqui são efeitos não automáticos.
No caso, o item está errado porque ele está dizendo, quando for aplicada a pena privativa de liberdade superior a 4 anos, é efeito não automático a perda do cargo. Deve ser declarado na sentença, de acordo com o que diz o 92, parágrafo único. A única lei que autoriza como efeito automático da condenação você perder o cargo é a lei de tortura. Só que ele não falou absolutamente nada sobre tortura aqui, então não é correto. C. A obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é efeito automático da sentença penal condenatória. É efeito automático da sentença penal condenatória, ou seja, efeito genérico, efeito extrapenal genérico. É efeito extrapenal genérico e, consequentemente, automático a perda do instrumento do crime ou do produto do crime em favor da União e também a obrigação de reparar o dano. Está no artigo 92, esse caso aqui, inciso 1º. A C de caso é a correta. A D e a E, pessoal, fala do perdão do ofendido e do perdão judicial. No próximo simulado, sem ser o 11, o 12, o 13, eu vou falar sobre extinções da punibilidade. Aliás, o 12, eu já vou falar sobre ação penal. E quando eu falar sobre ação penal, eu vou explicar para vocês o que é o perdão do ofendido e o perdão judicial, mas o perdão judicial acho que fica mais no simulado 13. Mas no simulado 12, que eu vou falar de ação penal, eu vou falar de perdão do ofendido. É o perdão que o ofendido dá quando ele ingressa contra alguém com a queixa-crime. Então você me xingou, Ciro, você é um baitola, um corno, filho da puta. Eu posso entrar com queixa-crime contra você. Depois que eu entro com queixa-crime contra você, eu posso te perdoar, de maneira expressa ou de maneira tácita. O perdão do ofendido, ele tem que ser aceito pelo querelado. E se ele for aceito pelo querelado, ou seja, contra você que eu entrei com queixa-crime, e se ele foi aceito por você, ele extingue a punibilidade de acordo com o artigo 107. E o perdão judicial é um perdão que o juiz pode dar quando a lei autoriza que o juiz dê esse perdão. Como é o caso da mãe, não sei se vocês lembram, que ela deu a ré e matou um filhinho de 4 anos. Ela cometeu homicídio culposo. Homicídio culposo, lesão corporal culposa, apropriação indébita previdenciária. Todos esses crimes permitem que o juiz perdoe o criminoso. O juiz diz assim, rapaz, nesse caso eu não vou aplicar a pena. É isso, é uma extinção da punibilidade que o juiz pode dar quando a lei o autoriza a assim fazer. Então, a gente vai falar sobre isso no futuro. Resposta correta é a C de casa. Quarta questão, de promotor de justiça, assinale a opção incorreta. Aqui, turma, é para falar de reabilitação. E a reabilitação é até um instituto meio chato de ensinar, eu não gosto, porque a reabilitação, ela é um instituto que está caindo em desuso. A reabilitação, ela é feita para poder restaurar o seu status quo anterior antes da condenação. Se você é condenado e transita em julgado, essa condenação vai produzir vários efeitos. A gente viu agora os efeitos extrapenais. E também vai ter efeitos penais, que é você ser aplicado a pena, que é você poder virar maus antecedentes, poder ser reincidente. Então, quando você sofre uma sentença penal condenatória e ela transita em julgado, são vários os efeitos que você pode sofrer. E aí, existe a reabilitação para retornar ao status quo ante. A reabilitação hoje, ela está sendo mais utilizada, né, nem antigamente ela assegurava o sigilo da tua condenação. Hoje a LEP diz que você cumpriu pena, já é sigilosa. A reabilitação você precisa cumprir certos requisitos e entre esses requisitos é passar 2 anos cumprindo esses requisitos aqui, ó. Durante 2 anos você tenha domicílio no país, tenha dado durante esse tempo demonstração efetiva de constante e bom comportamento público e privado e tenha ressarcido o dano ou comprovado a impossibilidade de ressarcir esse dano, ou que a vítima renunciou, ou a inovação da dívida. Então, os requisitos para a reabilitação estão no artigo 94. E como você viu, é durante 2 anos você morar no país. A jurisprudência admite que você pode morar fora para trabalhar, mas é 2 anos você morando aqui no país. Você tem dado durante 2 anos bom comportamento, demonstração de bom comportamento. Também você ter ressarcido o dano ou comprovar que não pode ressarcir, ou que a vítima renunciou e por aí vai. No caso, a reabilitação, ela serve para retornar ao teu status anterior. Como, por exemplo, assegurar o sigilo dos registros da condenação, como diz o 93. Porém, o sigilo pela reabilitação só se dá após 2 anos de você cumprir a pena. Acontece que a LEP já assegura que você terminou de cumprir, já vai ser sigiloso o seu processo. Por isso que a reabilitação ela não está servindo mais para muita coisa. Então, bora ver. A reabilitação, ela pode ser requerida após o decurso de 2 anos do dia em que foi extinta, de qualquer modo, a pena, seja o condenado
reincidente ou não. Pessoal, aqui ele fala o seguinte, a reabilitação, ela pode ser requerida decorrido 2 anos de que foi extinta de qualquer modo a pena ou terminar a execução, computando-se o período de prova. Agora ele diz que durante esses 2 anos, você tem que dar, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento penitenciário. De bom comportamento público ou privado. Penitenciário não, porque você está fora. Durante 2 anos, você tem que ter dado um bom comportamento público, demonstração de bom comportamento. Aqui está falando, independentemente de você ser reincidente ou não. Pessoal, se você for reincidente nesse período, significa que você não deu um bom comportamento, demonstração de bom comportamento público. Por isso a A está errado, porque você não pode ter sido reincidente nesse período. A foi dada como errada. B, o juízo competente para processar a reabilitação é o juízo da execução penal. Correto, a gente já falou isso. Quando o juiz no processo de conhecimento te condena, se não for de vara única, se tiver uma vara especializada em execução penal, ele manda o processo da execução penal para o juiz da execução, o processo que ele te condenou, para o juiz da execução penal. E aí tu vai pedir tudo para ele. A B de bola está correta. C, na hipótese de não haver renúncia da vítima ou novação da dívida, é condição para a reabilitação a prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo. Engraçado, essa tá correta, ele tá procurando a errada. Tô lesadinho. Pessoal, a errada já é a A de avião, eu pensei que era a correta que ele tava procurando. A errada já é a A de avião, já é a B de bola, me perdoe. A já é a A de avião, porque seja condenado reincidente ou não. Peraí, Hernani, peraí um pouquinho. Depois eu edito isso. Peraí, tá pedindo